Então ali eu comecei a buscar mais. Quando eu voltei para os Estados Unidos, morava sozinha, também de novo morei sozinha nos Estados Unidos, sem família, sem nada. E aí? Você está prestes a descobrir algo que ninguém ousou revelar por décadas. Após 36 anos, Miriam Ríos finalmente quebrou o silêncio sobre o que realmente aconteceu entre ela e Roberto Carlos, e a história é muito mais intensa do que os fãs imaginavam. Entre declarações que chocam e lembranças que muitos tentaram apagar, Miriam expõe os detalhes de um relacionamento que parecia perfeito, mas escondia segredos obscuros, tensões e escolhas pessoais que mudaram o rumo de suas vidas para sempre. Ela fala sobre momentos de glória e escândalos, sobre a pressão de viver à sombra de um dos maiores ícones da música brasileira e sobre os dilemas de manter uma relação quando a fama, a mídia e as expectativas de milhões de fãs pesam sobre cada decisão. Entre rumores de traições, mal-entendidos e desencontros emocionais, surgem detalhes surpreendentes que nunca haviam sido mencionados publicamente, deixando claro que nem tudo que parecia amor verdadeiro resistiu ao tempo e à fama. E se você acha que já ouviu tudo sobre o rei da música brasileira, prepare-se. A última revelação de Miriam vai deixar você completamente impactado, questionando até que ponto a fama pode afetar os corações mais sinceros. Fique até o final, porque essa história não é apenas sobre separação, é sobre escolhas, perdas, dor e coragem de finalmente falar a verdade. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque a inscrição ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais vídeos desse tipo, fortalecendo o canal e permitindo que mais histórias surpreendentes cheguem até você. Quem puder, apoie ainda mais com um Super Thanks, mostrando diretamente o quanto você valoriza esse trabalho. E se não puder, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história e compartilhe suas opiniões, porque a sua interação é fundamental para mantermos esse canal vivo. Então prepare-se, porque a verdade finalmente vem à tona e você não vai querer perder nem um segundo desta história. Miriam Ríos nasceu no Rio de Janeiro, em uma família marcada por valores tradicionais, mas também pelo estímulo às artes. Desde cedo demonstrou talento para atuação, participando de pequenas peças e campanhas publicitárias ainda na infância. Sua vida pessoal sempre foi discreta, mas os bastidores de sua carreira revelam uma jovem mulher determinada, que precisou enfrentar padrões rígidos da indústria do entretenimento brasileiro. A relação com sua família, especialmente com seus pais, moldou sua personalidade forte, porém sensível, preparando-a para suportar os altos e baixos de sua carreira artística e da vida amorosa intensa que viria a enfrentar. O encontro de Miriam Ríos com Roberto Carlos não foi apenas um encontro de duas personalidades públicas, foi o choque de duas vidas intensas, moldadas por histórias diferentes, mas com um ponto em comum: a busca por amor, compreensão e companheirismo em meio à pressão de uma fama avassaladora. Miriam, já conhecida pelo talento nas novelas e pelo charme natural que conquistava plateias e câmeras, sentia-se à vontade em ambientes de mídia, mas sempre buscava manter sua privacidade e sua individualidade, algo que se tornaria um ponto delicado em seu relacionamento com o rei da música brasileira. Roberto Carlos, por outro lado, era um ícone absoluto, amado por milhões, cuja vida pessoal estava constantemente sob os holofotes. Cada gesto, cada palavra, cada movimento de sua rotina era motivo de especulação e notícia, o que transformava a experiência de amar alguém de grande fama em algo quase impossível de lidar de forma cotidiana. Quando seus caminhos se cruzaram, havia uma curiosidade mútua, um reconhecimento de que ambos compartilhavam algo raro: a sensibilidade para lidar com o peso da vida pública e a compreensão de que, por trás das câmeras, existia uma pessoa vulnerável que desejava amor verdadeiro. Desde o início, o relacionamento foi cercado por um fascínio quase mítico. Fãs e imprensa se encantaram com a ideia de que o romance poderia ser uma história de conto de fadas moderna, mas os bastidores revelavam uma dinâmica muito mais complexa. Os primeiros momentos foram de grande intensidade emocional, com encontros discretos e gestos de carinho que tentavam escapar do olhar constante da mídia. Havia encontros em hotéis, viagens curtas, conversas por telefone que se prolongavam noite adentro, e pequenas demonstrações de afeto que, para quem estava de fora, pareciam normais, mas que para eles eram atos de coragem e resistência contra o controle da fama. A relação, desde o início, exigiu maturidade emocional. Miriam tinha de lidar com a percepção pública, com os olhares curiosos e muitas vezes invasivos, enquanto Roberto Carlos precisava conciliar a própria rotina de shows, gravações e aparições com o desejo de manter uma vida privada minimamente normal. Mesmo assim, havia uma admiração mútua evidente. Roberto admirava a sensibilidade e a inteligência de Miriam, enquanto ela se encantava pela gentileza, pelo cuidado e pela aura de serenidade que ele mantinha mesmo diante do caos da fama. Entre viagens, compromissos profissionais e eventos públicos, surgiam momentos de descontração e cumplicidade que, para eles, eram preciosos. Um jantar simples, uma conversa longa durante uma viagem ou um gesto inesperado de carinho se tornavam memórias marcantes, pequenas ilhas de normalidade em um mar de exposição constante. Mas,
Como toda história intensa, o relacionamento não esteve livre de desafios. Os rumores sobre traições e mal-entendidos surgiam com frequência. Havia também a dificuldade de manter a rotina afetiva quando a agenda de Roberto Carlos era intensa, exigindo deslocamentos constantes, shows internacionais e uma rotina quase impossível de conciliar com o relacionamento tradicional. Isso gerou tensões, momentos de frustração e conversas delicadas sobre limites, expectativas e desejos. Mesmo assim, os dois encontraram formas de manter o relacionamento vivo. Comunicavam-se com sinceridade, compartilhavam momentos discretos, apoiavam-se emocionalmente e encontravam nas pequenas demonstrações de afeto uma razão para continuar. Miriam, em suas declarações, sempre enfatizou que houve amor genuíno, uma conexão emocional profunda que ia além das aparências e da fama, algo que ela valorizou durante toda a relação. O carinho e a admiração eram visíveis, e isso criava uma aura de romance que encantava fãs e amigos, tornando a relação lendária na memória coletiva do público brasileiro. Contudo, a pressão do contexto público e as diferenças pessoais começaram a pesar com o tempo. A necessidade de proteger a própria identidade, lidar com expectativas de milhares de fãs e, ao mesmo tempo, conciliar projetos individuais, gerou momentos de desgaste emocional. Com o tempo, apesar do carinho e da paixão, surgiram divergências de vida, expectativas diferentes e a percepção de que cada um precisava preservar sua individualidade e sua paz emocional. Essa constatação, dolorosa mas necessária, acabou conduzindo à decisão de se separarem, algo que Miriam, anos depois, relatou com maturidade e sinceridade. Miriam olha para esse período com nostalgia e compreensão, valorizando as lições aprendidas, os momentos felizes e a coragem de ter vivido um amor intenso sob os olhos do público. Ela reconhecia a importância do relacionamento em sua formação pessoal, na maneira como lidou com fama e pressão, e na compreensão de si mesma como mulher, atriz e ser humano. O romance com Roberto Carlos permanece como um capítulo marcante, cheio de emoções, desafios e revelações, que demonstra que mesmo no auge da fama e sob o olhar público, é possível viver sentimentos profundos, enfrentar dificuldades e, acima de tudo, aprender com cada experiência, transformando o amor e os desafios em histórias que inspiram, emocionam e permanecem na memória de quem acompanha suas vidas. Mas, muitos não acreditavam que a relação pudesse durar, enquanto outros viam em Miriam uma mulher corajosa, capaz de conquistar o coração de um dos artistas mais reservados e cobiçados do país. Mas, junto com o amor, vieram os primeiros desafios. O ciúme, tanto do público quanto da imprensa, era constante. Miriam era seguida por fotógrafos, e cada aparição pública do casal se transformava em manchete. A pressão era imensa, e a atriz, acostumada a interpretar personagens na televisão, passou a viver o papel mais difícil de sua vida, o de parceira do homem mais famoso do Brasil. Roberto, por sua vez, mantinha o silêncio habitual que sempre caracterizou sua postura diante de temas pessoais, o que só alimentava a curiosidade e as especulações. Alguns boatos chegaram a afirmar que o cantor, marcado por uma trajetória de perdas e dores pessoais, era um homem emocionalmente reservado, e que isso criava barreiras dentro da relação. Miriam, sensível e espiritualizada, buscava equilíbrio em sua fé e em seus valores, tentando manter o amor acima das dificuldades. Mas a imprensa da época não perdoava. Cada gesto, cada ausência e até mesmo o tom das palavras usados em entrevistas se transformavam em pistas de uma possível crise. Havia colunas de fofocas que mencionavam desentendimentos por ciúme, outras que falavam de distanciamento emocional. E, quando o casal começou a aparecer menos junto em eventos, os rumores ganharam força. Miriam, mesmo sem confirmar nada, passou a enfrentar um tipo de julgamento público cruel, como se tivesse a obrigação de explicar os sentimentos e as escolhas de sua vida amorosa. Em um dos momentos mais delicados, chegou-se a especular que a atriz teria sido afastada de certos compromissos por influência de pessoas próximas ao cantor, algo que ela sempre negou, mas que demonstrava como sua vida havia se tornado alvo de comentários injustos e muitas vezes maldosos. Com o passar do tempo, o desgaste emocional se tornou evidente. Miriam revelou, anos mais tarde, que o relacionamento começou a mudar de forma silenciosa. Não havia brigas explosivas nem escândalos internos, mas sim um distanciamento lento e doloroso. O casal ainda se respeitava profundamente, mas as diferenças de estilo de vida e as expectativas sobre o futuro começaram a pesar. Mas a separação entre Miriam Rios e Roberto Carlos é um dos capítulos mais comentados e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da história da vida do rei da música brasileira. Por décadas, o público viu o casal como um símbolo de amor, elegância e cumplicidade. Eles pareciam ter uma ligação quase espiritual, algo que transcendia a fama e o tempo. No entanto, por trás das aparições públicas, dos sorrisos e dos gestos afetuosos que encantavam milhões, havia uma realidade cheia de desafios emocionais, pressões e escolhas difíceis.
Quando Miriam decidiu se separar, o país inteiro ficou surpreso. Afinal, quem ousaria deixar um dos homens mais admirados do Brasil? Mas o que muitos não sabiam era que por trás da imagem perfeita havia uma mulher lutando silenciosamente para preservar a própria identidade e saúde emocional. Miriam sempre foi discreta, mas ao longo dos anos, em entrevistas e depoimentos, deixou escapar fragmentos da verdade. Ela revelou que viver ao lado de Roberto Carlos era um privilégio, mas também uma experiência extremamente exigente. O rei, com sua agenda lotada, shows, compromissos e uma legião de fãs que o acompanhavam em cada passo, tinha pouco tempo para uma vida a dois tranquila. A fama dele era uma sombra constante, onde quer que fossem, os olhares e as câmeras o seguiam. Miriam sentia que, pouco a pouco, perdia a liberdade e o direito de ser apenas ela mesma. Tudo era interpretado, comentado e às vezes distorcido pela imprensa. Mesmo dentro de casa, o peso da imagem pública de Roberto estava presente. Ela tinha que ser sempre esposa perfeita, compreensiva, silenciosa diante das pressões externas e das exigências da vida artística. Aos poucos, isso começou a minar o equilíbrio emocional da atriz. Em alguns momentos, Miriam confessou ter chorado em silêncio, sem saber como conciliar o amor que sentia pelo cantor com o vazio que crescia dentro dela. O sucesso, que para muitos é sinônimo de felicidade, para ela se tornou uma prisão emocional. Amar o rei era também amar suas ausências, suas longas turnês, seu perfeccionismo e o fardo da idolatria. Ele era um homem de hábitos rígidos, extremamente reservado e controlado com a própria imagem. Miriam, por outro lado, era uma mulher sensível, sonhadora e emocionalmente aberta. Essa diferença de temperamentos, que no início parecia complementar, com o tempo se transformou em uma barreira silenciosa. Em entrevistas posteriores, Miriam falou que a separação não aconteceu por falta de amor, mas por excesso de sofrimento. Ela relatou que tentou de todas as formas sustentar o relacionamento, acreditando que com paciência tudo voltaria ao que era antes, mas chegou um momento em que percebeu que o amor não bastava. Eu amava, mas não era suficiente. Amar, às vezes, também é ter coragem de ir embora, disse ela em uma de suas declarações mais emocionantes. O impacto emocional da separação foi devastador. Miriam precisou de anos para se recompor totalmente. Durante muito tempo, evitou falar sobre o assunto, mergulhando em trabalhos e projetos pessoais como forma de preencher o vazio que o término deixou. Amigos próximos contam que ela viveu uma fase de introspecção profunda, buscando respostas dentro de si mesma, tentando entender onde havia errado e como poderia seguir em frente sem carregar rancores. O mais impressionante foi a forma como ela escolheu lidar com a dor, com elegância, maturidade e fé. Ao contrário de muitos que transformam separações públicas em guerras de declarações, Miriam manteve silêncio durante muito tempo. Não atacou, não criticou, não expôs detalhes íntimos. Apenas anos depois, quando já estava mais madura emocionalmente, decidiu contar parte de sua história para inspirar outras mulheres. Disse que, muitas vezes, o amor pode ser intenso, verdadeiro, mas ainda assim incapaz de vencer o peso das diferenças e das circunstâncias. Ela também revelou que a separação foi um divisor de águas, uma oportunidade para se redescobrir como mulher, atriz e ser humano. Deixou claro que não se arrepende do que viveu, mas reconhece que perdeu a si mesma em meio à imensa figura pública que Roberto Carlos representava. Viver ao lado de um mito tem um preço, e ela pagou esse preço com lágrimas silenciosas e noites solitárias. Um dos pontos mais tocantes de suas revelações foi quando Miriam contou que, mesmo separada, continuou sentindo carinho e respeito por Roberto. Ela afirmou que o perdoou por tudo o que a magoou, não porque ele a tivesse ferido intencionalmente, mas porque compreendeu que ele também era um homem preso às próprias dores e limitações. O Roberto é um ser humano, com qualidades e fragilidades como qualquer outro. Ele também sofre, também erra, e aprendi a olhar para ele com compaixão, declarou em uma entrevista. Esse tipo de maturidade emocional mostrou ao público o quanto Miriam havia crescido interiormente. O tempo se encarregou de transformar a dor em aprendizado. Ela entendeu que, às vezes, é preciso se afastar de alguém que se ama para reencontrar a própria paz. Hoje, ela fala sobre o relacionamento com serenidade, sem ressentimentos, mas com a lucidez de quem viveu algo grandioso e, ao mesmo tempo, profundamente humano. O impacto emocional da separação também teve reflexos em sua carreira. Por algum tempo, Miriam se afastou das novelas e da mídia, precisando se reconectar com suas origens, com o propósito que a fez escolher ser atriz. Envolveu-se em projetos sociais, na igreja e em causas voltadas ao apoio emocional de mulheres. A fé tornou-se um pilar em sua vida, uma âncora que a ajudou a reconstruir sua autoestima e a transformar a dor em força. Ela mesma reconhece que, sem essa fé,
talvez não tivesse conseguido superar o turbilhão emocional que enfrentou. Outro aspecto importante foi a maneira como a sociedade reagiu à separação. Muitos julgaram, criticaram, criaram teorias sobre o que teria acontecido. Miriam foi alvo de especulações injustas, mas nunca se defendeu com ataques. Escolheu o silêncio, e esse silêncio, paradoxalmente, tornou-se a sua voz mais poderosa. Hoje, com a distância do tempo, ela olha para trás e compreende que tudo o que viveu fez parte de sua evolução. Diz que o amor entre ela e Roberto foi real, mas que precisava chegar ao fim para que ambos pudessem crescer. Ele, focado em sua carreira e no legado que construiu, ela, focada em se reencontrar e viver de maneira mais livre e autêntica. Atualmente, Miriam Rios é vista como um exemplo de força e superação. Continua atuando, participando de programas e concedendo entrevistas com uma postura equilibrada e elegante. Em suas palavras, a separação foi um recomeço, uma libertação emocional que a ensinou o verdadeiro significado do amor próprio. Ao relembrar o passado, ela não o faz com tristeza, mas com gratidão, reconhecendo que cada lágrima foi necessária para se tornar a mulher que é hoje. E é justamente isso que torna sua história tão inspiradora: a capacidade de transformar um fim doloroso em um novo começo cheio de sabedoria e paz interior. Mesmo que o público ainda associe seu nome ao de Roberto Carlos, Miriam conseguiu construir sua própria narrativa, independente e autêntica, mostrando que, às vezes, a separação não é o fim do amor, é apenas o início de um novo capítulo da alma. Hoje, Miriam Rios vive uma fase de autoconhecimento e tranquilidade, priorizando sua saúde emocional e projetos pessoais. Em entrevistas recentes, a atriz revela uma postura madura, aberta a contar a verdade de sua história sem ressentimentos, mas com honestidade sobre as dificuldades vividas. Ela se dedica à família, à carreira artística em projetos selecionados e à reflexão sobre como o amor, fama e desafios pessoais se entrelaçam. Sua história com Roberto Carlos permanece como um capítulo marcante, cheio de emoção, paixão e lições de vida, que continua a despertar curiosidade e admiração do público. E assim chegamos ao fim dessa história cheia de amor, mistério e revelações surpreendentes. A trajetória de Miriam Rios e Roberto Carlos continua a emocionar gerações, mostrando que até os maiores ídolos vivem dilemas, sentimentos e decisões que vão além do brilho dos palcos e das câmeras. Se você chegou até aqui, é porque realmente se deixou envolver por essa história intensa, e é por isso que eu te peço com carinho, deixe o seu like, porque ele ajuda o YouTube a entender que este conteúdo merece chegar a mais pessoas apaixonadas por histórias reais e marcantes. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque há ainda muitas verdades, segredos e bastidores do mundo dos famosos que você vai querer descobrir junto comigo. A sua inscrição é o que mantém este canal vivo e nos motiva a trazer conteúdos de qualidade, feitos com dedicação e pesquisa. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, clique no botão Super Thanks e envie a sua contribuição. Qualquer valor faz uma enorme diferença e nos ajuda a continuar produzindo vídeos que contam o que a televisão e as revistas não mostraram. Mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Deixe o seu comentário aqui embaixo e me diga, sinceramente, o que mais te surpreendeu nessa história. Foi alguma revelação? Alguma atitude de Miriam? Ou a forma como Roberto reagiu a tudo isso? Eu quero muito saber a sua opinião. E antes de sair, lembre-se, cada história tem dois lados, e conhecer ambos é o que nos faz compreender a humanidade por trás da fama. Então, continue acompanhando o canal, porque no próximo vídeo trarei novas revelações que prometem te deixar ainda mais impressionado. Obrigado por assistir até o final, e nunca se esqueça, o amor pode mudar de forma, mas as lembranças verdadeiras nunca desaparecem. Nos vemos no próximo vídeo.